A paz do Senhor a você que nos acompanha aqui no Verbo de Deus. A mensagem de hoje vai para você que acha que Deus se esqueceu do seu problema, que Deus não é capaz de resolver este tumulto da sua vida, essa guerra que você está vivendo. E eu deixo aqui para você uma passagem bíblica importante, que está no segundo livro de Reis, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 15, que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia por essa palavra. Glórias a Deus, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Porque essa palavra é tremenda e nos remete a um contexto histórico que o rei da Síria tentava vencer, capturar o povo de Israel, abater Israel. Sabia que o povo de Israel era um povo prometido para Deus, era o povo escolhido do Senhor. Mas o rei de Israel tomou uma decisão e pensou fazer um acampamento, ir para determinado lugar. E o profeta Eliseu, através do Espírito Santo, o Espírito Santo usando o profeta Eliseu, mandou avisar o rei de Israel que ele não tomasse essa posição, que não fizesse isso, porque se ele fizesse, poderia perder a guerra. O rei da Síria, sabendo da história, quis saber quem era a pessoa que havia revelado aquele pensamento que ele teve dentro da sua recâmara, dentro do seu quarto. E aí disseram para ele que havia sido Eliseu. E o rei da Síria mandou que buscassem Eliseu. E eles descobriram que ele estava na cidade de Dotã, junto com o seu moço. E o profeta do Senhor, muito abençoado da parte do Senhor, estava com o seu moço. E quando o moço sai, abre a porta, vê que a cidade de Dotã está cercada. E que eles não teriam chance, fisicamente falando. E aí quando ele se assusta, o moço do Senhor diz: O que nós faremos agora, Eliseu? Nós estamos numa situação terrível. E às vezes você se encontra assim neste momento, numa situação em que os seus olhos estão só contemplando a derrota, estão só contemplando aquilo que não satisfaz a Deus, os seus olhos já não veem mais saída, válvula de escape. E aí eu te digo que a resposta de Eliseu para o seu moço foi marcante. Ele fala: são muito mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E eu te explico. Quando Satanás caiu, ele levou consigo 1/3 dos anjos celestiais. E eles se tornaram anjos caídos, demônios. Mas sobraram 2/3 no céu a serviço de Deus. Então, os que estão a serviço de Deus são muito mais do que estão a serviço de Satanás. Saiba que Deus tem muito mais poder do que Satanás para vencer essa batalha. E engraçado é que quando Eliseu ele ora a Deus, ele pede para que os olhos do moço sejam abertos, Deus concede. E quando os olhos do moço contemplam carros de fogo e um exército celestial a postos, ele vê a vitória se aproximar. Quando você abrir os olhos para as coisas celestiais, você vai enxergar a sua vitória. Porque a maior promessa de Deus não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é exaltação, não é um ministério abençoado. Isso é consequência. Mas a maior promessa de Deus é a vitória, o fato de que nós vamos morar com Jesus nos céus. E quando o servo, o moço de Eliseu olha em volta, ele aguarda que talvez Eliseu faça uma oração para que o exército sírio seja morto. Mas pelo contrário, Eliseu faz uma oração e pede para que Deus cegue aquele povo, para que eles possam passar tranquilamente pelo meio do exército. E assim Deus concedeu através da palavra de Eliseu. Eliseu orou, Deus concedeu que eles passassem no meio do exército, o exército sem ver, todos cegos. E aí Eliseu pôde prosseguir para a próxima cidade, chamada Samaria. Então que você tenha isso para a sua vida. Saiba que essa batalha não está perdida. Que esse exército demoníaco, ele tem que obedecer ao exército de Deus. E quando Deus se levanta do trono, quando o exército de Deus, seus anjos estão a postos, quando o homem de Deus, chamado Jesus, ele se levanta em sua causa, não há batalha perdida. Deus nunca empatou, meu irmão. Jesus já venceu.
Ele tem a chave da vida e da morte. E Ele vai nos conceder vitória para aqueles que forem fiéis até o fim.